Boa noite. Eu vou refazer um vídeo porque eu fiz, ele ficou bom, mas o som ficou muito ruim. A gravação original ele ficou bom, mas na hora que eu subi pro YouTube ficou uma porcaria. Não sei o que aconteceu. Então, como eu não tenho mais o vídeo original, eu tenho que refazer. E isso aí certamente tem a pata daquele que é contrário, né? Do coisa ruim, para que a gente não saiba. Então eu fiz um vídeo falando sobre juízo de Deus, né? A gente não compreende esse tema. Eu vou falar muito rapidamente. O vídeo antigo já era mais detalhado, mas eu já não lembro mais dos detalhes. E quando acontece uma coisa dessa, eu vou entender, né, o que acontece pelo acompanhamento daquilo que está acontecendo, né? Então vamos rapidamente recapitular algumas coisas. Existe justiça divina e existe juízo de Deus. São dois conceitos diferentes e que um pode ser até bom e o outro é sempre ruim. Por que eu falo isso? Porque quando você fala em justiça, as pessoas, Deus pode, em conta de justiça, né? Porque você tem levado uma vida com Ele por causa disso, em conta de justiça. Justiça de Deus tem a ver também com o encontro com Deus e segui-lo, né? Jesus vai dar esse conceito. E juízo não. Juízo tem a ver com julgamento, né? Esse é um conceito que eu vou falar, eu aprendi, não fui eu que tive essa ideia, não sou dessa cabeça para compreender isso até. Eu aprendi há muito tempo atrás com o Dom Cipriano Chagas, escutando palestras, escutando ele falar. É um monge beneditino e, como sempre acontece, é dessas mentes brilhantes de estudo, contemplação e muito Espírito Santo que a gente compreende o que está acontecendo, né? Então, guarda essa informação porque ela é muito útil, né? Então, às vezes, Deus, como eu falei, em conta de justiça, pode te dar alguma coisa. Ou, às vezes, por causa de justiça divina, porque você se afastou, você também perde algumas coisas, né? Balanço de Deus. Então, em conta de uma coisa que me lembra muito, lembro, acho que Daniel, né? O rei tem uma visão e aparece para ele 3 nomes. Eu não vou saber falar aqui porque é aramaico, Neme, Topá e sei lá o que, e que significava Deus te olhou, Deus te pesou e você foi considerado leve demais. Ou seja, não tem substância para Deus. Um rei. E por causa disso você vai perder o seu reino e você vai morrer. Julgamento de Deus. Ele foi julgado. Mandou um anjo avisar. E o anjo escreveu aquelas coisas na parede que deixaram ele chocado. E Daniel foi lá e disse o que significava tais palavras. E o que Deus queria dizer com aquilo. E realmente aconteceu logo depois que foi falado. Então, juízo. Vivemos tempos complexos, né? E aí a gente tem que notar uma coisa. Deus tem o seu modo operante e ele é sempre igual, não altera, né? A forma como ele dá seus avisos, a forma como ele faz acontecer, a forma como ele faz um juízo é sempre semelhante, né? Vou pegar algumas coisas, né? Primeira coisa que é interessante, né? Isso tudo falando, você vai entender. Eu deixei passar um pouco os eventos. Para quê? Porque não é para ser um vídeo de escândalo, não é para ser para ganhar clickbait, isso não me interessa. Isso certamente não me interessa, nem quero saber disso. Minha intenção é fazer as pessoas repararem, pensarem, compreenderem
quando uma coisa dessa acontece, para saber o que tem que acontecer, o que está acontecendo e como rezar. Né? Tem muita gente que vai, no meio de uma situação de juízo, vai pedir para Deus não fazer o juízo. Esquece. Né? Quando o juízo acontece, nada pode parar. Nada. Quando Deus manda... como é que acontece no juízo? Deus faz a pesagem, balança de Deus, né? Faz o juízo, ele, né, emite o seu juízo. Se está tudo bem, manda os anjos para dar tudo bem. Se tiver tudo mal, ele manda os anjos fazerem o juízo. Depois que ele dá a ordem, já acabou, já está decretado. E aí vai lá e acontece, né? Os juízos acontecem sempre, na maioria das vezes, usando a natureza, né? Às vezes pessoas, às vezes outras coisas, mas na maioria das vezes é a natureza mesmo que é utilizado. No caso do rei que eu falei lá de Daniel, foi um exército inimigo que não era nem tão forte, foi lá e dizimou aquele reino, né? Então, quando tem a vontade divina, nada para, né? E quando acontece esse tipo de juízo, a nossa oração tem que mudar. Não é para que não aconteça, isso já está acontecendo. Nossa oração vira de súplica para que o Senhor tenha misericórdia e salve o máximo de pessoas possível, né? Além dos seus pré-escolhidos, vamos chamar assim, né? Que tenham ter misericórdia de outros que não teriam. Essa é a oração. Então tem que saber até o que rezar nessas horas. E aí vamos brincar de entender as situações, né? Nós tivemos várias coisas acontecendo. Primeira coisa que foi o eclipse solar. Já tivemos várias vezes, né? Eclipse solar, eclipse de lua de sangue é sempre avisos de Deus para alguma coisa, para fazer o povo repensar e ver os seus erros, confessar os seus pecados, mudar de vida, né? Primeira ponta. Eclipse solar é coisa tal. Se quiser acreditar nisso assim, você acredita, o problema é seu, né? Isso é astrologia. Não, isso é reparação. Deus deu olhos para ver, inteligência para pensar, né? Não é só para ter cabelos na cabeça. E olhos é para enxergar, não é só para ver. Enxergar quer dizer o quê? É ouvir e entender, enxergar o que está acontecendo, né? Quem Jesus falava, quem tem ouvidos que ouça, não é só para ouvir. Ouça é o verbo de ouvir e entender o que está sendo falado, né? Então nós tivemos o eclipse solar e geralmente quando Deus mostra efeitos desta forma, né, quer dizer que vem coisa ruim por aí. Ou você muda de vida ou ele vai decretar. Compreendeu? Ou está na beira do decreto. Então é muito, né, assim. Então teve eclipse, uma coisa grande. E aconteceu várias coisas muito esquisitas, né, no mundo depois. Mas eu não vou comentar quais são esses efeitos, porque não é isso o intuito desse vídeo. Depois desse eclipse, veio uma coisa muito grande, que foi como é o nome disso? A aurora boreal, né? Foi uma ejeção de massa coronal do Sol muito forte, que chamam de classe 5, que é uma muito forte, e aconteceu uma aurora boreal no mundo, principalmente na parte norte do hemisfério, mas também foi visto aqui no hemisfério sul, até que no Brasil teve gente que viu, né? Um show de luzes, né? Como Nossa Senhora fala, é um show de luzes, né? É uma coisa fantástica de se olhar. Mas Deus não está querendo falar assim, que fantástico, repita, Senhor. Não é isso. É Deus chamando a atenção. E tem que ver uma coisa, pode ter uma aurora boreal, volta e meia tem algumas coisas assim,
são quase que normais, eu vou dizer assim. Mas quando tem qualquer coisa muito além do normal, né? Aquilo que é muito diferente, aquilo tem que nos chamar a atenção. O pior é que o povo hoje em dia dorme, não vê, não enxerga. E aí quando vem essa Ih, a bateria tá acabando. Vem essa situação muito fora do normal, as pessoas não enxergam que aquilo é errado, né? Então veio aquilo muito errado, muito fora do normal, que foi visto, boa parte do mundo viu. Então é um aviso muito forte que vem uma coisa muito errada. De onde você tira isso? Fátima. Nossa Senhora de Fátima, o aviso da Segunda Guerra era que numa noite muito escura e fria viria umas luzes muito diferentes que iluminariam o céu. E foi visto, né? Foi em 1938 e a guerra é 39, né? E aconteceu, ou seja, o aviso de Deus não quer dizer que tá, né? Às vezes pode ser muito rápido, às vezes pode ter até um ano de diferença, mas ele vem. O que Deus marcou, ele vem, ele avisou, né? Então, então a gente teve isso. No terceiro segredo de Fátima, certamente tem algum pedaço disso, a gente não sabe tudo. Eu sei que tem 2 ou 3 pedaços. Uma forma escrita, que a pessoa descreveu o que Nossa Senhora falou, o outro viu, e aí ele descreveu o que viu, né? E deve ter mais um pedaço que nunca foi falado, né? Mas eu sei que tem 2 ou 3 pedaços, e fala-se em invasão de Roma, fala da situação do Vaticano, ele fala da situação do país, da apostasia, fala de guerra, de invasão, fala disso tudo, né? E a gente tem que saber que tem isso. Então, e será que o aviso de Deus alterou? Ou será que deve ser o mesmo aviso, né? Eu acho que é o mesmo aviso. Então, aperta o cinto que vem uma coisa desse nível, tamanho, né? 2 grandes avisos juntos. Vem uma coisa esquisita por aí. Eu vou perder a fé, vou ficar morrendo de medo. Eu não, vou manter a minha fé e a minha calma. Porque a minha força é meu Deus, aquilo que Deus é me protegerá. Por simples que Deus é. Eu creio nele. Ele sempre age. Então, e a terceira coisa que eu quero falar do próprio juízo. E acontece, a que eu queria falar, essa coisa que aconteceu no sul do Brasil, aquilo é um juízo, né? É porque é uma coisa muito fora do normal. Já teve enchente lá, várias. A maior, já medida, o rio subiu 4,70 metros. Dessa vez o rio subiu mais de 5,30 metros e devastou tudo, né? Bairros inteiros simplesmente sumiram, cidades sumiram, né? É uma coisa muito extrapolada. Daí foi chuva muito forte, enchente muito forte, estouro de barragem, aí depois veio um tornado, aí depois do tornado veio uma outra coisa que eu não estou lembrando agora, e depois quando entrou a frente fria congelante, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Né? São fatos extraordinários, muito fortes, com ciclones, tornados. Não teve terremoto também, né? Nas zonas mais altas. Ou seja, Deus balançou tudo aquilo. Eu tô julgando? Não sou nem capaz, eu não sei julgar. O conceito do juízo é assim: Deus sempre vem da menor porção para a maior porção. Deus podia fazer o juízo do mundo inteiro? Podia, mas ele não vai fazer isso. Ele só vai fazer isso na parte final. Então o que Deus faz são pequenos juízos, né? Aqui e lá, e vai fazendo isso para que haja uma mudança das pessoas. Então Deus vai fazer o juízo de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma cidade, de uma região, de um país, de uma região macro, de um hemisfério, até chegar ao mundo inteiro, né? Sempre do menor para o maior. Por quê? Porque Deus, na sua metodologia, ele quer salvar, ele não quer acabar, ele quer dar opções, ele quer dar chance. Então ele vem da menor porção para a maior porção, e sempre é assim.
Então, é porque eu não gosto do Sul? Não, eu gosto muito do Sul, tenho muitos amigos lá. Me preocupa muito, eu mando mensagem para eles, né? Mas aqui no Rio já teve um juízo desse, sei lá, 10 anos atrás, não sei quantos anos atrás. Quem vai lembrar aqui, né? Que choveu muito, aconteceu uma coisa semelhante em pequeno espaço de tempo, em uma pequena região, que acabou com aquelas regiões. Acabou com um pedaço de Teresópolis, acabou com um pedaço em Petrópolis, acabou com um pedaço em Friburgo. Teve, acho que em Petrópolis, bairro inteiro sumiu. Sumiu, acabou. Eu lembro desse bairro, até um bairro de pessoas mais com dinheiro, né? Que é bem montado, né? Falar assim, porque é casa de pobre, vai rápido. Não! Deus mostrou que não é isso, não. Acabou com aquela casa. Só sobrou uma capellinha de Nossa Senhora de Trindade. O resto era terra no chão. Acabou, sumiu. Não parecia que nunca teve uma casa ali. Nem isso não sobrou. Sumiu tudo. Então Deus ele vem fazer esses juízos para mudar a nossa condição. Quando Deus faz isso é porque tem muita coisa errada. Eu não vou dizer o porquê que está errado, não. Eu não vou emitir o juízo. Eu tenho aqui minhas ideias, mas o que foi, eu não. Certamente é muito maior do que eu sei. Sei de muita coisa errada. Eu vi alguns padres falando também de coisas esquisitas, né? Eu vi certos bispos fazendo algumas coisas esquisitas, né? Muita coisa misturada, muita coisa assim errada, né? Em vez do povo de Deus olhar para Deus, está olhando para o outro lado, né? Em vez de se converter a Deus, está fugindo. Não vou falar mais do que isso, né? Porque hoje em dia, se você falar qual é o erro, qual é a coisa, você, né? Vão vir atrás de você para para te calar. Não é para mostrar a verdade. E esse vídeo é só para as pessoas terem uma compreensão do que está acontecendo, uma forma de oração que tem que ser feita. E porque Deus quer salvar. Então, desde dos dois, do eclipse e das luzes no céu, vão acontecer vários pequenos juízos. Eles estão aumentando de tamanho. Antes eram pequenas porções, agora já está chegando a tamanho de estado. Você anda pelo mundo nos últimos 15 dias, 20 dias, um mês, você vai ver que não foi só aqui no Rio Grande do Sul que teve enchente que destruiu tudo. Teve na França, norte da Itália, Dubai, acho que é Dubai, Emirados Árabes, eu não lembro lá exatamente do lugar, que o negócio ficou. É um absurdo o que aconteceu. Não é natural, não é normal, é anormal. Então Deus está chamando a atenção. Muda. Se vocês não mudarem, a coisa vai piorar. Aí, quando começar a escalar, se esses juízos não tiverem sua eficácia, eles vão aumentar. Não vai diminuir. E não tem mão humana que faça, né? Juízos. Teve esse que eu estou falando aqui, os que eu falei do Rio de Janeiro. Aqui, né? Teresópolis, Petrópolis, Friburgo. Posso lembrar de aquele furacão Katrina. Tem furacão toda hora, mas esse entrou e destruiu tudo. Não adianta o que o homem fez, ele entrou e destruiu tudo. Demorou 3, 4 meses para começar a reconstruir aquilo. O tamanho de destruição foi aquilo. Sobrou muita coisa. Outra coisa quer ver? Uma cidade no Japão, Fukushima. Primeiro teve um terremoto e depois veio o mar, veio e invadiu tudo. O que não foi destruído pelo terremoto, veio o mar e lambeu e levou tudo, né? E aquilo era uma cidade altamente preparada, tanto para o terremoto quanto para a vinda do mar. Toda a preparação não significou absolutamente nada. Deus, quando fez, lavou e lavou geral, né? E tinha uma usina atômica lá, a usina ficou de pé, graças a Deus, mas muita coisa foi destruída, né? Então é um aviso, é para a gente entender, né? Eu vou me apavorar. Não. Tenha paz no seu coração. Procure a sua conversão. Que às vezes uma pessoa pode parar um aviso de Deus. Pode parar uma situação dessa. Que nem Jesus fala para Santa Teresinha: se é por causa de ti, eu não farei isto. Porque você é uma alma
que me agrada a Deus. Aquilo que... Aí eu vou voltar para Daniel, né? Também. Deus, quando manda o anjo, fala assim: homem de predileção divina, por causa de sua pessoa, vou te revelar o futuro e tudo que vai acontecer daqui em diante. Falta gente nesse nível, para que agrade a Deus e seja capaz de mudar a situação, né? Mas, por exemplo, Padre Pio. Padre Pio, a região dele toda não sofreu com a guerra. Não teve bombardeios, não teve nada. A guerra teve, em torno dali, foi uma desgraça na Segunda Guerra Mundial. Mas onde ele estava, não sofreu com a guerra, né? Então Deus age assim o tempo inteiro. Então Deus está te chamando também para ser esta pessoa. Tá bom? Então o conceito de... Eu tive que regravar esse vídeo porque, né, não ficou tão bom quanto o primeiro, nem chegou aos pés. Porque eu dou 10 mil exemplos melhores. Mas tem que ser avisado, as pessoas têm que compreender o que está acontecendo. Tá bom? Paz e bem.